No ar, Vovoteca TV. Quem vos fala aqui é o JP. Loteca 1074, o grande acumulado de 3.200.000 que está agitando toda a nação lotequeira. Um concurso com 6 jogos no sábado e 8 no domingo. 8 jogos da 20ª rodada da Série A, essa que abre o segundo turno. 2 jogos da Série B, 4 jogos da 18ª rodada da Série C. E atenção, essa da Série C é a penúltima rodada classificatória. O tudo ou nada, para alguns se classificarem ou escaparem do rebaixamento. Isso é importante, hein? Fiquem ligados. Após vocês deixarem aquele like, o joinha da sorte, eu digo, o Matheus joga na tela. E não só joga na tela, como analisa os números parciais da grande enquete Vovoteca. Enquete na tela e superando 2.200 votos às 10 horas da manhã dessa quinta, as parciais da grande enquete apontam, dentre as 7 colunas favoritas, nenhuma super favorita, com o Ceará sendo apontado como o maior favorito com 75% e o Flamengo o único favorito da coluna 2, vejo com grande preocupação esse grande favoritismo do Ceará, até pela posição das equipes e pela campanha do Vozão em casa, que não vem sendo tão boa, com 5 vitórias, 2 empates e também 5 derrotas. Nesse concurso, 22 colunas dentro da normalidade, ou seja, 52% das colunas normais, o que por si só garante que aconteça o que acontecer, caso haja ganhadores na loteca milionária, serão poucos. Dentro da normalidade temos 3 jogos que dividem opiniões, o jogo 3, Ituano e Criciúma, o jogo 7, Vasco e Atlético Mineiro, e o jogo 8, Bahia e Bragantino, 3 jogos que irão fazer um enorme filtro e acertar esses jogos, pode ter certeza que vai encurtar o caminho para você chegar no tão sonhado 14 pontos. 7 colunas apontadas como surpresas e 2 delas chamam a atenção. O líder disparado Botafogo com 20% e o surpreendente Cuiabá, uma perigosa surpresa caseira, e nesse aspecto, o Santos também em casa e desesperado, creia ser uma surpresa muito viável. Que situação veio o Santos, hein? 6 pastos avermelhados prometem botar fogo no 1074, e interessante que 5 dessas zebras nas séries B e C, onde elas sempre aparecem. É isso aí, galera, continuem votando e ajudando na criação dessa ferramenta essencial para a loteca brasileira, que você pode encontrar no vovoteca.com e no Lotequeiros BR. E é isso aí, galera, sem mais enrolação, siga em frente. Devolvo pro JP para trazer os nossos jogos sugestão. E o Matheus já jogou na tela nosso jogo sugestão e o alternativo. Como todos sabem, e aqueles novos que estão chegando no canal, fique sabendo, os dois são montados sobre uma mesma matriz, onde eu marco tudo em verde, e na sequência eu uso os duplos, no sugestão tentando ser assim mais moderado, e no alternativo buscando alguma marcação de maior risco. Ultimamente, pelo menos nos 2 últimos concursos, por incrível que pareça, o alternativo, que é o caça-zebra, o arriscado, pontuou com 10 acertos, superando sugestão. Isso acontece normalmente em concursos difíceis, tão difíceis que acumularam, né? Então, tá aí porque o alternativo acabou pontuando mais. Mas é aquilo que eu digo, as informações, tanto aqui como principalmente no nosso site, são reais. Nós buscamos sempre as informações, as estatísticas e criamos as planilhas. Agora, o palpite final aí é algo pessoal. Pessoal aqui do amigo JP. Você analisa, vê se dá para aproveitar algum palpite que eu uso ou vá contra ele. Isso é loteca. O importante é participarmos dessa disputa milionária, bem milionária dessa vez. Então vamos lá, o jogo 1, São Paulo recebe o Flamengo, a força do líder isolado Fogão, eu acho que vai passar por um duro teste aqui, tá visitando um forte tricolor que dentro do Morumbi dá trabalho para todo mundo. Agora, dentro dessa visão real, eu vou gastar um duplo aberto, mesmo sabendo da grande possibilidade de acontecer um empate. Afinal, um forte mandante contra simplesmente o líder. Nos confrontos recentes, vem levando vantagem, né? Então, já é um ponto favorável ao Botafogo. Duplo, coluna 1 e coluna 2 no sugestão, coluna 1 no alternativo.
No jogo 2, na bela Porto Alegre, no belo Beira-Rio, o Inter recebe o Fortaleza, briga de meio de tabela, né, de classificação, com os dois pensando na próxima semana, já que o Inter, já na próxima terça, visita o Bolívar pela Libertadores, e o Fortaleza vai visitar o América, né, num duelo brasileiro, no jogo da ida pela Sul-Americana. Ambos com sequência recente ruim, com o Colorado sem vencer há 4 jogos em casa. Olha aí que dado. E o Fortaleza com 4 derrotas seguidas nos últimos 5 jogos. E nos últimos fora, o que ele fez, hein? Nos últimos 3 jogos fora, ele perdeu os 3. Complicado, né? Também acho. Vou de Inter coluna 1 pelo mando e no alternativo vou gastar o duplo coluna 1 e coluna do meio. No jogo 3, o Ituano pela Série B recebe o Criciúma. É jogo difícil do 14º contra o 4º. 10 posições os separam, hein? Aqui eu analiso assim, ó. Mesmo apresentando queda de rendimento fora de casa, onde não ganha há 3 jogos, o Criciúma segue dentro do G4 e vai a Itu tentar ampliar um tabu de 4 vitórias, um empate e nenhuma derrota, isso desde 2021, sobre os paulistas. Ó, dado interessante de tabu aqui. Prevejo um jogo de muita disputa com boa tendência de empate. Essa é a minha marcação principal, porém no sugestão eu vou de duplo coluna 1 e coluna do meio e no alternativo coluna do meio. Jogo 4, Cuiabá e Palmeiras. Lá vem o Cuiabá tentando retornar à sequência de vitórias. Isso porque perdeu fora diante do Atlético na última rodada por 2-0, o Atlético Paranaense. O problema é que vai receber o vice-líder, que é o Verdão, que se apresenta no momento como principal perseguidor do líder Fogão. E isso com certeza entra junto em campo. Palpite duplo, coluna 1 e coluna 2. No alternativo, eu vou apenas de coluna 1. Já no jogo 5, a Caixa invade aqui a Série C e joga um jogo muito complicado. Em São José, recebendo o Amazonas. Faltando 2 rodadas, ou seja, tem 6 pontos em disputas. O Zequinha dentro do G8, mas ainda não tem vaga garantida. Com o Náutico vindo lá atrás, né, que é o primeiro fora, que também está com seus mesmos 25 pontos. Só como é que tá complicado esse G8 da Série C. E olhando agora para a próxima rodada, o time do São José, os gaúchos, visitam o Pouso Alegre. Lógico, o Pouso Alegre tá mal, mas vai que o São José perde aqui, ele vai entrar pressionado lá em Minas. Assim tem aqui, né, nesse momento, então, a oportunidade de garantir esses 3 pontos contra um forte Amazonas. O Amazonas é o terceiro, tá, galera? Já que com a classificação 99% garantida, então isso aí mostra que ele é um time perigoso. Aqui eu vou mais na necessidade do São José, coluna 1 e coluna 1. No jogo 6, o Cruzeiro recebe o Corinthians, aqui novamente Série A. Mesmo com algumas boas apresentações, o fato é que a Raposa vem de 5 rodadas sem vencer e se coloca do meio para baixo na classificação. Isso é sempre perigoso, né? Na hora que o time começa a cair ali para 11º, 12º, 13º, a coisa pode se complicar. E recebe um Timão, né, que também está ali, né, o 14º, mas que cresceu na competição. Porém, ele continua ali a 5 pontos do Z4. E mesmo com o compromisso do time já na próxima terça, quando recebe o Estudiantes, no jogo de ida da Sul-Americana, com certeza o time do Corinthians vai buscar ao menos um pontinho nesse jogo. Por isso que eu estou indo de duplo, coluna 1 e coluna do meio no sugestão e coluna 1 no alternativo. No jogo 7, o Vasco recebe o Atlético Mineiro. O Vascão inicia o retorno até com um grande alento aqui. Ele terminou bem o primeiro turno, né? Ele venceu o Grêmio e empatou fora frente ao Bragantino. Isso aí já animou o ambiente interno. Ele recebe agora um Galo que no meio da classificação e agora focado apenas no Brasileirão, pretende engatar aquela que seria a sua terceira vitória seguida, após vencer o São Paulo no Morumbi por 2-0 e vencer o Bahia por 1-0. Aqui vejo um jogo, aquele estilo encrenca. Eu acho que vai empatar.
mas eu vou de empate nos dois, só que no alternativo eu vou de duplo, coluna 1 e coluna do meio, acreditando na melhora do Vasco. No jogo 8, o Bahia recebe o Bragantino. Aqui, na verdade, com o Bragantino em campo, não existe palpite seguro. E o Linguiça Atômica aqui vem a 4 rodadas sem perder. E com 2 vitórias fora de casa, hein? Tem isso aí. Onde joga bem à vontade, essa que é a verdade. O Bragantino fora, parece que não sente pressão. O favoritismo do Bahia é pequeno, nem é favoritismo, né? Seria um resultado normal, mesmo jogando em casa. E eu concordo, jogo até para triplo, ou no mínimo um duplo aí. No mais, qualquer marcação aqui será de risco. E é com marcação de risco que muitas vezes a gente fecha os 14 e eu vou nela, coluna 1 e coluna 1. Já no jogo 9, temos aí o Coritiba recebendo o Flamengo. Olha aí, jogo encrenca pro Coxa, hein? Muito pressionado, o Coxa vai ter que se expor, vai ter que se abrir, né? Vai ter que buscar a vitória. E que mesmo vencendo ainda ele não sai do Z4, mas já dá aquele up em sua caminhada, né? Então vai buscar esses 3 pontos. Dentro da pura lógica, o Flamengo, já finalista até da Copa do Brasil, entra no rol dos favoritos. Porém, pelo nível da tensão, o jogo aqui pode ser marcado pelo equilíbrio. Essa a minha análise e essa a minha marcação de empate nos 2 jogos, tá? Sugestão e alternativo. No jogo 10 temos lá o Peixe recebendo o Grêmio. Muito difícil a situação do Santos. O acúmulo de fracassos não dá esperança aos seus mais fanáticos torcedores. Ou algo muda rapidamente de maneira radical, ou o Peixe vai acabar rebaixado pela primeira vez na história. Porém, tem muita água para passar ainda embaixo da ponte. É apenas a primeira rodada do retorno, tem muito jogo aí pela frente, dá para se recuperar. Já houve várias recuperações em Brasileirão. A lógica aqui leva ao Grêmio, porém o desespero me leva ao Santos. Então vou fazer um duplo aberto aqui, coluna 1 e coluna 2. E no alternativo, apenas Santos, acreditando também que ele uma hora engata. Jogo 11, Ceará, CSA e Remo fazem um jogo aqui pela Série C. Aqui é um jogo de briga de opostos. O CSA sonha e pode, né, chegar até o G8. Enquanto o Remo precisa ao menos de mais um pontinho aí para se afastar de vez do Z4. Complicada a vida do Remo. O azulão alagoano então vai para cima. E o azulão paraense vai se segurar e buscar o contra-ataque. Essa é a minha visão desse jogo, onde eu estou indo de coluna 1 no sugestão e duplo aberto no alternativo, coluna 1 e coluna 2. No jogo 12 temos o Manaus, também pela Série C, recebendo o Floresta. O verdadeiro jogo de 6 pontos. 2 times fracos que lutam contra o rebaixamento. Que briga em glória essa aqui, hein? Já jogaram 3 vezes na história, com 2 vitórias do Manaus e um empate. Floresta ainda não sabe o que é vencer o Manaus. Então aqui temos um tabu favorável aos manauaras, que mais que nunca vão precisar e querem manter. Por isso eu estou indo aqui com eles, porque estão em casa. Coluna 1 e coluna 1, sugestão e alternativo. No jogo 13, o Ceará recebe a Ponte Preta, que é Série B. Ceará em 10º, Ponte Preta em 13º. Estão ali brigando no meio da tabela, né? O Vozão se recuperou na classificação, né? Foi subindo na medida em que melhorou nos jogos em casa. Lembra que no começo ele ia mal em casa? Pois é, ele melhorou, né? Ele está com 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas em casa. Com certeza, a Macaca sempre foi um visitante indigesto. Ao longo da história, ele visitou o Ceará 7 vezes. Venceu 2 vezes. Não sei se na época era muita zebra. Empatou 1 e perdeu 4. Quer dizer, por ser visitante, isso significa um certo equilíbrio, pelo menos nesses confrontos. O perigo existe, porém, vou acreditar no Vozão. Coluna 1 e coluna 1. Fecho no jogo 14 com Volta Redonda recebendo o Figueirense, novamente Série C aqui. E aqui tem um grande interessado, né? O Figueirense vai fechadinho visitar o Voltaço, porque está a 3 pontos do Z4. Caso perca, vai ter que decidir sua permanência na terceirona na última rodada, frente ao Forte Manaus. Já o Volta, em posição muito mais tranquila, mas ainda não garantido, tem contra si um tabu
de nunca ter vencido os catarinenses. Nossa, hein? Nem em Volta Redonda e nem no geral. Meu palpite aqui principal é o empate para esse jogo 14, porém, no alternativo, eu vou até seguir esse roteiro aqui do Tabu. Eu vou de coluna do meio e coluna 2. É isso aí, galera. São as minhas breves análises, os meus palpites, que como eu sempre digo, repito, porque é sempre bom repetir, são meros palpites, dignos de serem rejeitados ou, se gostarem, copiados. O que interessa mesmo é que todos que gostam da Loteca divulguem a Loteca, façam a Loteca chegar a mais amigos. Divulguem no trabalho, divulguem na internet. É isso que nós, todos os canais do YouTube, blogs de Loteca, acabamos fazendo, né? Então ajude também. E não deixe de nos visitar lá no vovoteca.com com o nosso show de planilhas estatísticas e no Lotequeiros BR, onde o Matheus, o Nicolas e o Paulinho postam aquelas análises muito boas e dão aquelas dicas de secos e de duplos no concurso. Espero ver seu cartão campeão na noite de domingo e você falando: ei, JP, coloca aí na Sala Ouro Vovoteca. É para isso que eu estou lá, aguardando você sempre. E para isso eu digo amém.